Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para nosso terceiro vídeo focado para o concurso de Pomerode. Vamos que vamos aí analisar e estudar todo o edital na parte de legislação. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estatuto, continuando com seus direitos e deveres dentro da sua profissão. Bom, e temos uma série de direitos que são licenças possíveis para o servidor, tá? Vamos comentar boa parte delas aqui no vídeo de hoje. Vou deixar aqui para ir comentando e continuando aqui agora, explicando uma a uma. Bom, é importante que sempre que, o servidor terminar sua licença, ele vai ter que voltar imediatamente ao exercício do cargo, exceto nos casos de prorrogação, de ofício ou a pedido do servidor. Uma das licenças possíveis é a licença por doença. É importante que essa licença, tá? Ela é sem remuneração. Sem remuneração. E você pode obter essa licença no caso de doença de cônjuge, companheiro, filho de qualquer natureza, enteado, pai, sogro, desde que comprove, que é indispensável a sua presença, né? Você precisa estar lá para, por exemplo, levar na fisioterapia, para levar num tratamento de saúde. E nesse momento você tem que comprovar que não é possível fazer fora do seu horário, né? Você tem que fazer, por exemplo, no período da tarde e você trabalha de tarde. Então você tem que comprovar e vai ser avaliado pela perícia médica oficial do município, então, de Pomerode, tá? Vai ser avaliado pela comissão. E a licença será concedida sem remuneração por até 60 dias, podendo ser prorrogada por prazo igual. Então, basicamente, você tem direito aí a 120 dias, né? 120 dias. Importante que em Pomerode é sem remuneração. Tem município que faz com remuneração até os 4 primeiros meses, 6 primeiros meses. Pomerode é de 60 dias sem remuneração, podendo ser prorrogado por mais 60, tá? Então, 60 permitido prorrogação por mais 60 sem remuneração. Mas olha, pode ser até de pai, sogro, enteado, filho, cônjuge ou companheiro. Temos a licença para tratar de assuntos particulares. Então, ela pode ser concedida por um período de até 3 anos. Então, vejam, até 3 anos é o período aqui dessa licença em Pomerode, né? Boa parte dos municípios é 2 mais 2, portanto prorrogado. Em Pomerode é até 3 anos consecutivos. Sem remuneração, claro, né? Você vai pedir uma licença, por exemplo, para tratar de um assunto. Você quer estudar fora, você quer fazer um outro curso, você arrumou um outro emprego na cidade e você quer experimentar, às vezes, para mudar um pouco de área, né? Às vezes porque não gosta do secretário também, não gosta da gestão, não sei, mil e um motivos, né? Você vai informar que é assunto particular, né? E você pode tirar de até 3 anos, desde que não esteja em estágio probatório, né? Ou respondendo à sindicância, ou PAD. Importante, você acabou de entrar, né? Você passou nesse concurso, segundo, terceiro, foi chamado, ou primeiro. Você não pode pedir essa licença, você acabou de entrar, né? Você tem que esperar aí o estágio probatório para poder aí solicitar essa licença. E nem se você estiver tomando um PAD ou em sindicância. Lembrando que essa licença pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou por necessidade de serviço. E nesse caso ele deve assumir em 15 dias. Então vamos supor, que você é fiscal e você pediu essa licença depois que você já passou o estágio probatório por uma viagem, para algum assunto específico. Vamos supor, que a administração pública está precisando de você, precisando do seu cargo. Os demais servidores entraram de férias e por alguma razão são obrigatoriamente precisam te chamar. Nesse caso, eles vão pedir que você volte e você tem 15 dias para reassumir, porque acontece que, nesse caso, em várias situações o servidor está em outro emprego, às vezes está até fora do país, fora da cidade, né? Então são casos mais complicados. É claro que sempre tentar resolver numa boa política, né, para negociar nessas situações, né? Acho que é sempre interessante. Bom, nós temos também a licença para acompanhar cônjuge, que é bem comum, né? E nesse caso ela é de até 4 anos, né? É uma licença de até 4 anos e é improrrogável, né? Bom, esse caso é o caso clássico, né? Quando seu cônjuge ou companheiro
e ele é servidor federal, estadual ou municipal, então vejam, tem que ser servidor. E ele vai se deslocar para servir em outro ponto do território. É muito comum, por exemplo, na área militar, né? Um bombeiro vai para o sul, vai para o interior do estado, vai para o norte, ou até vai para outra unidade da federação, né? Você está aqui em Santa Catarina e seu companheiro vai trabalhar no Instituto Federal lá no Nordeste. Você pode solicitar aí, nesse caso, né, uma licença para acompanhamento. É claro que é sem remuneração, né, pessoal? Sem remuneração. E é importante que se, né, o motivo que concedeu a licença parou, então vamos supor que ele voltou agora para Pomerode ou para Blumenau, para a região, né? Você vai ter que assumir o seu cargo em 30 dias, tá? Então vamos supor que o seu cônjuge foi para o Nordeste e depois foi mandado de volta. Você tem 30 dias para reassumir o seu cargo ou você vai ser exonerado ou exonerada, tá bom? 30 dias. Temos a licença prêmio, então é um pouco diferente também, é um pouco menor, né? Tem município que são maiores, mas em Pomerode não deixa de ser um bom município, claro, né? A cada 3 anos, a cada triênio de efetivo exercício, o servidor terá direito à licença prêmio de 30 dias. Então é claro que tem município que é 5 anos, não, aqui é um triênio. Então a cada 30 dias, a cada 3 anos você ganha 30 dias de licença prêmio. É mais umas férias extra, né? E você pode tirar, né, em 2 períodos de 15 dias. 15 dias mais 15 caso você queira dividir. E a licença prêmio será gozada pelo servidor mediante requerimento com antecedência mínima de 30 dias. É importante, né, que em Pomerode a licença prêmio não pode ser convertida em pecúnia. Não pode. A menos de exoneração. Então, se você for demitido, pediu exoneração e você tem uma licença prêmio a receber, nesse caso você pode sim, né, receber ela em pecúnia, em dinheiro, né? Se não, a regra geral aqui em Pomerode, somente você pode usufruir dessa licença, tá? Então essa é a regra geral principal aqui do município. Bom, além das licenças prêmio, nós temos as concessões, né, que são outros dias aí que você pode se ausentar no seu serviço. E aí nós temos várias possibilidades. Olha a primeira, a clássica, né, por um dia para doação de sangue. Por 5 dias úteis para o casamento. Então você quer uma folguinha a mais, pode se casar, né? 5 dias úteis você ganha. 7 dias no caso de falecimento de cônjuge, companheiro, pais e filhos do servidor. Por 3 dias você pode se ausentar ao serviço no caso aí, né, de falecimento de irmãos, servidor, cônjuge, companheiro ou pessoas que vivam sob sua guarda ou tutela, legalmente concedida, netos, avós e sogros. Então vejam, netos, avós, sogros, pessoas que vivem sob sua tutela, falecimento do irmão do servidor e de seu cônjuge, irmão ou companheiro. Por um dia, em razão do falecimento de tios, sobrinhos e primos. Olha, não é todo município que dá até falecimento de primos, né? Sobrinhos por um dia. Ah, é importante que aqui também, ó, considera o tio, primo, sobrinho do seu cônjuge, tá? Como nesse caso aqui, né, considera até o irmão do cônjuge, 3 dias. Nesse caso aqui são tios, sobrinhos e primos seu e até do seu cônjuge ou companheiro. E também, né, em caso de necessidade, se você participar de júris ou convocações legais, você aí pode se ausentar do serviço, né? Quem trabalha às vezes com perito do juiz, quem foi convocado pela justiça para ser participante do júri, né? Do júri, conforme for necessário, né? Você pode poder se ausentar aí do seu serviço no município. Bom, na sequência aí nós temos as informações sobre direito de petição, e também padrão, né? O estatuto, claro, que tem que dar o quê, né? Uma base legal. É importante que o estatuto ele é uma base legal para os nossos direitos. E nós, como servidores, temos direito a pedir, requerer informação, recorrer sobre os nossos direitos, né? Então, o requerimento ele vai ser dirigido sempre à autoridade competente, né? Então, você vai fazer no Procidadão ou na Secretaria de Administração, né? Vai ter um protocolo, obrigatoriamente, cada município tem seu protocolo. E vai ser avaliado aí no prazo aí de 30 dias do julgamento da autoridade, tá? Ele vai ser julgado em 30 dias. É importante, ó, que o pedido de reconsideração
deverá ser apresentado no prazo de 5 dias da ciência da decisão, e a autoridade que decidiu o requerimento será julgada no prazo de 30 dias. Na sequência, não somente de direito, né, vive o servidor. Nós temos os deveres, que são destacados aí no estatuto, é importante, né? Os deveres são bem comuns, né? São coisas intuitivas, que são deveres de todos os servidores públicos, né? Não precisa ficar gravando todos. Por exemplo, exercer com zelo e dedicação às atribuições, ser leal à sua prefeitura que você trabalha. Então você não vai ficar difamando por nada, né? Você tem que ser leal, né? Ser assíduo, pontual, chegar no horário do seu trabalho, manter conduta compatível com a moralidade, tratar com urbanidade as pessoas, saber conviver, né? Ser uma pessoa simpática, de uma forma geral, né? Pelo menos saber conviver com as pessoas. Observar as normas legais, de uma forma geral, né? Regulamentos. Cumprir as ordens dos superiores, salvo, né, se elas forem ilegais. Você não vai fazer algo porque alguém pediu para você e isso é ilegal, né? Zelar pela economia e conservação do patrimônio público. São situações todas bem intuitivas, né? Um básico de um trabalho convencional, né? Não é porque que é área pública que a gente não vai ser assíduo, não vai trabalhar com dedicação, né? Na área pública nós temos os mesmos deveres, né? Na área privada. Guardar sigilo sobre assuntos do trabalho, apresentar-se imediatamente em caso de convocação, manter os requisitos para o desempenho do seu cargo, né? Então vamos supor, você é enfermeiro, você tem que ter seu registro no esqueci o nome do conselho de enfermagem, CRE, será? Conselho Regional de Enfermagem? Mil desculpas que agora não me lembro, né? Mas vamos supor o CRO, a odontologia, e aí você para de pagar o, o seu registro. Não pode, né? Você tem que manter, né? Se você entrou no concurso que tem essa obrigatoriedade, né? Você tem que obrigatoriamente manter esses requisitos, né? Depois, o estatuto ele traz algumas proibições. Então, isso aqui é proibido. Olha só, você não pode se ausentar durante o horário de expediente sem prévia autorização, né? Então, imagina, um servidor chega, bate o ponto e vai embora. Não, né? Só pode sair do trabalho se você tiver uma autorização. Retirar sem prévia anuência qualquer documento ou objeto da repartição. Então, uma vez eu vi uma história de um cara que chegou e levou a impressora para casa, né? Bem aleatoriamente, isso é proibido, né? Isso aí dá demissão, exoneração, abertura de um PAD. Recusar fé a documento público, isso aí, né? Nós, como servidores públicos, temos que dar, né? Fé a documentos públicos. Usar de artifícios para postergar ou dificultar o exercício regular do direito de qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material, né? Ou seja, aquele servidor que basicamente segura um processo que está todo correto, mas o servidor não dá andamento. Isso é proibido, né? Isso pode acontecer às vezes, né? Então é proibido. Ele tem esse destaque na lei, né, para realmente dar, né, essa versão como proibida. É claro que se você tem uma motivação, ó, a lei exige isso, e você não mandou o processo para frente porque a lei exige isso, então você está totalmente correto, né? Atribuir à pessoa estranha a repartição. Então, a sua competência. Então, você tem uma competência, uma atribuição e você diz que é de outra pessoa. Só que não é, né? É a competência do seu cargo, da sua chefia. Então, você tem que fazer, né? Praticar atos ou atitudes no recinto que obriguem outro servidor à filiação político-partidária. Tem aqueles casos, né? Um secretário está obrigando você a se sindicalizar, a entrar num partido, é proibido, né? Recusar atualizar seus dados, utilizar os recursos da prefeitura para situações particulares. Então, é tudo bem intuitivo, né? Coisas que são proibidas realmente, né? E que você não pode fazer. Ó, opor resistência injustificada. Negar ou deixar de comparecer quando convocada para perícia médica. Então, você vai pedir uma licença de saúde, mas você não quer participar da perícia médica. Ou também, né, é comum o médico do trabalho fazer uma avaliação, né, de cada secretaria. Você não pode opor resistência, né, em ir nessa perícia médica. Proibido também alterar ou deturpar o teor de documentos, falsificar documento público,
omitir documento público ou declaração ou inserir declaração falsa. Então aqui envolve, né, basicamente, alterar documento público, falsificar, omitir, mudar o documento com alguma razão, né, ou fazer uso de papéis falsificados. Isso aqui é um destaque que foi acrescentado ano passado, né? Então, eu sempre digo, né, se está no estatuto, tem alguma história. Então, é proibido qualquer tipo de falsificação, alteração de documento público, deturpar o teor de algum documento, dar uma entonação que não seja verdadeira para um processo, né, dentro da prefeitura. Olha só, tem mais outras situações, ó. Divulgar ou fazer de uso de informação privilegiada. Então imagina, né, você sabe que vai sair um loteamento e você divulga para um monte de pessoas, né, que vai sair um loteamento na área X, para elas comprarem terrenos. Eu digo assim, se tem aqui, tem história. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si, credibilidade, conteúdo sigiloso. Você sai divulgando, por exemplo, que uma pessoa deve X de IPTU, uma informação que só você sabia, né? E usa isso para comprar um terreno, vamos supor, né? Ou praticar ato em benefício de interesse de uma pessoa jurídica, que participe cônjuge, companheiro ou parente. Então, isso aqui imagina para um vereador que vai criar um projeto de lei para beneficiar um parente, né? Então, tudo isso ó, é proibido para servidores públicos. Utilizar pessoal ou recursos em suas atividades particulares. Ó, destruir ou deteriorar patrimônio público. Então, veja, né? Bastante coisas convencionais, até intuitivas, né? Eu trouxe só algumas delas. Nós temos uma variedade, tá? Uma variedade aí de direitos e proibições públicas aí destacadas aí dentro do Estatuto. Eu trouxe aqui as principais, essas mais novas aqui eu fiz questão de trazer, tá? Fiz questão de trazer porque eu acho que tem mais chance de cair. Bom, é vedada também a acumulação de cargos, né? Esse aqui é padrão da Constituição e de vários estatutos. É proibido acumular cargos públicos. Quais são os cargos que é permitido? 2 cargos de professor você pode acumular, né? Desde que tenha compatibilidade de horários, né? Então você não pode ser professor de 2 prefeituras no horário da tarde, não existe isso, né? Agora, uma no horário da manhã e uma no horário da noite, sim. Cargo de professor e outro técnico-científico, sim, é permitido. 2 cargos da área da saúde, com profissão regulamentada, é permitido. Bom, para esse vídeo de hoje, terminamos, tá? Essa parte do estatuto. Na aula de semana que vem, nós vamos finalizar todo o estatuto de Pomerode e depois entramos na lei orgânica, beleza? Então vamos que falta pouco, foco nos estudos e até a próxima!